aula passada a gente chegou a iniciar, né, a discussão do momento angular, da rotação. A gente está, na verdade, olhando, são as invariâncias, e aí a gente trabalhou no caso de derivadas mais altas, dando tensor de energia momento, tensor de tensões, né, e trabalhamos algumas questões, a gente falou na aula passada também, da força de Lorentz, a gente trabalhou um pouquinho, né, como que olharia a força de Lorentz do ponto de vista de campos, né, como é que estaria a versão em campo da força de Lorentz, e a gente percebeu que era tirando o tensor de momento, né, tirando, na verdade, né, a derivada temporal do vetor de point, porque a gente apurou na aula passada, né, tirando a derivada temporal do vetor de point. Então a gente ganha, do lado direito, ganha informação sobre a densidade de força. Então a gente fez isso, por exemplo, né, no caso de Klein-Gordon, né, a gente fez isso com o campo escalar, e eu indiquei como é que você faria, todo mundo sabe, não vou ficar fazendo de novo, porque o caso de Maxwell é mais conhecido, né? O caso de Klein-Gordon é menos conhecido, mas o caso de Maxwell é mais conhecido. Então, a gente, para olhar, né, se a gente quiser saber como um campo, como uma configuração de campos, quer dizer, na verdade, essa densidade de força, né, ela está medindo, né, quer dizer, ela mede a interação, né, mede a interação, então, vamos dizer assim, um acoplamento, né, de campos a correntes externas. Na aula passada a gente viu basicamente o campo de Klein-Gordon, a força está ligada ao gradiente do campo. O gradiente do campo dá uma orientação daquilo que é a força. Então, a gente sempre trabalhando dentro, né, dessa discussão das invariâncias. E aí a gente começou a falar, então, no caso da rotação. Rotação em 3 dimensões. Nós não estamos ainda no caso relativista. Então, nós estamos fazendo rotação SO3, né? Então, no espaço euclidiano, tridimensional. Então, as nossas rotações são representadas por SO3, nós já tínhamos falado isso. A rotação vista no espaço de coordenadas, né? E a rotação é nessa forma aqui. X' igual a Rx, onde essa matriz R é uma matriz de SO3. Então, estou recapitulando rápido aqui para a gente não perder muito tempo. A gente já falou dos detalhes na aula passada. Essa matriz R aqui, então ela pode ser escrita, né, nessa forma aqui, no caso tridimensional. Exponencial, né, de I, a gente coloca aqui o ângulo de rotação, o eixo em torno do qual eu estou executando a rotação, e aqui as matrizes geradoras das rotações, que a gente especificou na aula passada. As matrizes σ1, σ2, σ3, que fazem as rotações nos planos coordenados. Essa é a representação 3x3, é a representação vetorial do grupo SO3. Se a gente estiver falando de um campo de spin-meio, então a gente só fixou para os campos assim. Se nós estivermos trabalhando então no campo escalar, né? Então a rotação ela me leva a escalar, então eu transformo em escalar desse modo. Então, só adotando o ponto de vista passivo, né? Então o escalar se transforma desse modo, fica o valor que varia. Se nós tivermos um campo espinorial, né, espinorial no sentido tridimensional, não no espinor relativista, não é o espinor de Diáconos, é o espinor de Pauli, então a transformação de rotação, a transformação, vou colocar aqui é só 3, né? Tá. Matriz aqui S. É a matriz S, né? A matriz de S, então essa matriz S, que é a mesma matriz da outra, exponencial de I, eta, I, só que agora ao invés de geradores tridimensionais, nós temos geradores
tridimensionais. Essa matriz aqui, então, é uma matriz de SO2. É a mesma rotação, só que vista no outro espaço. Essa rotação lá está no espaço SO3, essa no espaço tridimensional. Se a gente pegar um campo vetorial, um campo de natureza vetorial, então a mesma transformação de rotação dele. Está como onde a gente botou ali a linha. Matriz R também, é a mesma matriz R. E aqui. A conexão entre o espaço tridimensional e o espaço espinorial vem dessa forma, né? A gente tem Dagger, sim, a matriz S, né, de SO2, né? Atuando numa particular matriz de Pauli. S é igual a R J sigma J. Essa conexão aqui é a conexão entre a álgebra de Lie de SO2 e a álgebra de Lie de SO3. Eu me relaciono o mundo espinorial com o mundo vetorial. E se a gente tiver, por exemplo, um campo tensorial, ele pode ser genérico. Se eu tiver um campo tensorial qualquer, um campo linha e a gente pega um campo que possa ter índices, né? Chamar o índice, a gente está sempre chamando o índice espinorial de alfa, né? Vou colocar que a nossa convenção é que o índice, os índices latinos, né? Eles variam de 1, 2, 3, são os índices do espaço euclidiano. E o índice alfa, que vai de 1 a 2, são os índices do espaço complexo bidimensional, que é o espaço dos espinores. Então, se nós tivermos um campo de natureza mista, né, um campo que pode ser tensorial e espinorial, ele pode ter as duas, né, as duas, pode estar vivendo nos dois espaços, ter uma parte no espaço-tempo, outra parte no espaço espinorial, então ele vai se transformar da mesma forma. Cada índice vai ter a matriz que diz respeito. Então, aqui nós vamos ter um R e kappa, aqui nós vamos ter um R JL, e aqui o índice espinorial ele viu a matriz S. Aqui nós vamos ter um S alfa beta, e aqui nós vamos ter um campo T, kappa, L. Então, essas são, esse é o padrão geral de transformações de campo sobre SO3. Fala, galera. A pergunta que tem é a seguinte: como é que de uma rotação a gente constrói um spin, que é uma entidade física mensurável? Certo. Então, quando você vê dois namoradinhos, eles estão ali, quando eles estão interagindo, aqui tem física, né? Certo. Quando só está rodando, não está. Isso aí, cada campo é isolado, cada campo é livre, vamos colocar assim, né? Mas, digamos, a partir dessa rotação, que você vai construir uma entidade fundamental, né? Que é o espaço-tempo, que é primordial do espaço-tempo. Quer dizer, a construção que você está colocando é a seguinte: vamos dizer, qual é a sistemática que está aqui? A sistemática que está aqui nós temos um grupo de rotação. Qual é a característica desse grupo de rotação? Ele é um grupo de isometria da métrica. Qual é o espaço que nós estamos falando? Nosso espaço é o espaço euclidiano tridimensional. Então, a métrica nesse espaço, a gente pode sempre escolher uma base ortonormal. Então, a métrica desse espaço é o delta de Kroner. Então, eu vou procurar quais são. A ideia sempre é essa. Se a métrica não é essa, a métrica pode ser uma outra métrica qualquer, não importa. A ideia do grupo de isometria é sempre procurar aquele grupo que tem matrizes que, ligadas a essa métrica, satisfazem a essa relação. São matrizes que deixam a métrica invariante. Se eu tirar o determinante dessa relação, o determinante de R é mais ou menos 1. Menos 1 não forma um grupo, então nós impomos essa condição aqui, determinante de R igual a 1.
Então, isso aqui que define um grupo de isometria de uma métrica euclidiana. G e J não é uma métrica que depende de X, é uma métrica constante. Mas não necessariamente eu estou trabalhando com uma base ortonormal. Eu estou trabalhando com uma base de vetores linearmente independentes. Então, eles podem ser ortogonais ou não, e normalizados ou não. A base é genérica. O que essa matriz G guarda são os produtos, né, individuais dos vetores de base. A matriz métrica, né, ela dá para nós, escolhida a base, ela vai me dar os produtos escalares entre os elementos da base. Essa matriz aí é a matriz que faz a métrica. Qualquer produto escalar de dois vetores eu vou poder escrever em função dessa métrica. Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar, o grupo de isometrias dessa métrica. Dada a métrica, eu tenho que procurar qual é o grupo de transformações que satisfaz essa relação. Em geral, a gente trabalha com uma base ortonormal, porque essa matriz aqui é simétrica, toda matriz simétrica real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, então eu posso sempre fazer uma mudança de base e trabalhar com vetores ortogonais. E depois eu posso, pelo método, posso normalizar. Então eu posso sempre trabalhar, no fundo, sem perda de generalidade, com a métrica euclidiana. Quando a métrica se torna euclidiana, aqui fica a identidade, aqui fica a identidade. Então a gente passa para o grupo ortogonal. Então esse é o primeiro passo, eu tenho um grupo. Todo grupo de Mi, né, tem algum conjunto de geradores, que a gente chama de subálgebra de Cartan, que é um subconjunto dos geradores desse grupo que são mutuamente comutantes. Ou seja, eu tenho então um conjunto de geradores de um grupo. Dentro desse conjunto de geradores, eu posso encontrar um subconjunto de geradores, vamos chamar de A barrado, GA barrado, é um subconjunto de geradores tal que GA barrado, esse subconjunto aqui, me forma uma subálgebra. É um subgrupo desse grupo. Então, se eu tenho, mas mais importante, esses geradores aqui comutam entre si. Então, todo subgrupo, todo grupo, né, ele tem um conjunto máximo de geradores que são mutuamente comutantes. Isso significa o quê? Que eu posso diagonalizá-los simultaneamente. Se eu tiver um conjunto de geradores que são automaticamente comutantes entre si, eu consigo diagonalizá-los simultaneamente. Então, isso significa que eu tenho uma base, eu tenho um conjunto desse tipo. Pela teoria dos grupos de Lie, isso significa que cada representação desse grupo pode ser caracterizada por um conjunto de números, né? Um conjunto de índices, de valores associados a esses valores que comutam simultaneamente. No caso do SO3, se a gente olhar a álgebra de SO3, que é a mesma álgebra de SO2, eu tenho apenas um elemento da base que comuta com ele mesmo, ou sigma x que comuta com sigma x, ou sigma y com sigma y, ou sigma z com sigma z. Eu não consigo extrair duas matrizes que sejam comutantes ao mesmo tempo. Então, vamos dizer, o índice, quer dizer, o que a gente está dizendo com isso, que esse grupo aqui, com essa álgebra, vai ter representações que vão poder ser caracterizadas por apenas um tipo número quântico. Então, eu preciso de um número quântico, a gente chama esse número quântico de J. E aí, esse número quântico, ele vai ser usado, esse índice, né, que vai caracterizar as rotações, ele vai ser caracterizado em função das relações de comutação que essa álgebra me tem. Todo mundo que fez mecânica quântica lá na graduação estudou a álgebra das matrizes sigma, definir a matriz sigma mais, a matriz sigma menos, que aumenta o alto valor sigma z de uma unidade ou diminui de uma unidade. Com isso, a gente mostra que esse número quântico z aqui, ele só pode ser inteiro ou semi-inteiro. Então, as representações do grupo SO3 são representações caracterizadas por um inteiro ou um semi-inteiro. A questão é o que isso significa. Isso significa que a teoria de grupos está me dando uma classificação, que eu agora tenho um grupo de isometria, que é o grupo que deixa método no espaço invariante. Em física, nós adotamos essa postura de escolher objetos covariantes, objetos que têm uma lei de transformação bem definida sobre o grupo de simetria. A gente escreve as equações da física sempre guiados, né, pelo princípio de covariância com respeito a um certo grupo, que é o grupo do nosso espaço. Nesse caso, na física 1, a gente tem escalar, vetor e essas grandezas, porque o nosso grupo é o espaço, o grupo é SO3, porque o nosso espaço é o espaço euclidiano. Então, a gente caracteriza
a física, as grandezas físicas, elas têm que estar dentro de uma representação precisa desse grupo. Ou as grandezas são escalares, ou são esteloriais, ou são vetoriais, ou são tensoriais. Então, isso já me coloca, mesmo na física clássica, onde eu nem sei o que é spin, isso já me coloca dentro de uma sistemática de organização das grandezas físicas. Toda e qualquer grandeza física é caracterizada dentro de uma particular representação desse grupo, e as equações da física são covariantes com relação a esse grupo. Toda a equação não precisa ser invariante, mas ela tem que ser covariante. Ou a equação tem um caráter. Se ela é uma equação escalar, ela vai ser invariante. Mas se ela é uma equação vetorial, a equação vetorial não é uma equação invariante, ela é uma equação covariante. Ela muda, porque o vetor muda, mas se ela é válida no sistema de referência, ela é válida em qualquer outro sistema de referência. Então a gente usa essa grandeza. Porém, na hora da física, da mecânica quântica, essas representações elas ficam mais amarradinhas, no sentido de que a gente interpreta uma grandeza física associada às partículas, né? Aqui a gente está falando de campos, ou de quantidades físicas, pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser o tempo, deslocamento, aceleração, velocidade, força, tensor, tensão, não importa, a gente tem grandezas. Na mecânica quântica a gente está lidando com partículas. E as partículas, né, colocadas, as partículas que têm a sua dinâmica nesse espaço, por exemplo, o elétron com a sua carga, com a sua massa, eles passeiam no espaço euclidiano e eles vão ter esse atributo. A mecânica quântica me faz ver que existe um grau de liberdade dentro do elétron, que faz com que o elétron interaja com o campo magnético externo. Essa grandeza é o momento magnético do elétron. E o momento magnético do elétron, ele revela para nós que não só os campos, as grandezas físicas têm um valor bem definido desse J, como a própria partícula elétron. Ela tem um J que é H cortado sobre 2. Então, nesse sentido, o spin aparece. E aí o fóton tem H cortado. O fóton está na representação J igual a 1. N igual a J igual a 1. Então, 1H cortado. Então, a gente associa na mecânica quântica, né, um spin que vai ser N H cortado sobre 2. E aqui uma certa matriz. Vamos chamar essa matriz aqui de sigma. Essa matriz aqui vai ser exatamente a matriz sigma, dependendo da representação. Por exemplo, se eu tiver na representação trivial, na representação escalar, o spin é 0, matriz é. Se eu tiver na representação fermiônica, estelorial, n é igual a 1. Então, o spin é H cortado sobre 2, ou posso trocar assim, pegar esse spin é n H cortado, e os geradores são sigma sobre 2. Opa, tem dois flashes. Sigma sobre 2. Então, o spin é n igual a 1, então o spin é meio, H cortado sobre 2 sigma. Se eu estiver na representação do fóton, por exemplo, o operador de spin do fóton na mecânica quântica é H cortado vezes essa matriz sigma, 3 por 3 aqui. Exatamente essa matriz aqui, aquelas três matrizes que eu dei na aula passada. Então, na mecânica quântica, vamos dizer assim, esse rótulo que designa uma dada representação do grupo SO3, ele tem um status mais consistente, mais forte. Ele passa a ser o spin, que está associado em unidades de H cortado ao spin da partícula quântica. Se for, por exemplo, uma partícula de spin 3 meios, eu vou colocar 3 meios de H cortado, e aqui o gerador do grupo de Lorentz que nós trabalhamos na aula passada. Se vocês se lembrarem, a representação de spin 3 meios, nós pegamos a matriz 3 por 3, identidade tensorial sigma sobre 2, mais as matrizes sigma 3 por 3, tensorial, identidade 2 por 2, né? Identidade. Então, esse aqui seriam os geradores N na representação de spin 3 meios. Então, você já monta uma partícula de spin 3 meios, o meu operador de spin vai ser 3 meios de H cortado vezes essa matriz aqui. Então são os nossos geradores. Depois a gente constrói. Então, na mecânica quântica, eu acho que fica mais claro, né, que esse grupo ele tem um atributo que eu interpreto, né, por uma propriedade
partículas. Aqui é mais, um pouquinho mais classificatório. Estou dizendo, é a representação onde o campo está. Nós não estamos falando ainda de campo como partícula. Para nós, o campo é uma distribuição de matéria e energia. É uma distribuição, né? Agora, se depois de uma interpretação de radiação, uma interpretação corpuscular da radiação, nós fizermos a conexão entre partícula e onda, né? A onda vira partícula, aí a gente vai dizer a representação que o campo está, ela automaticamente é transferida como valor do spin da partícula associada a esse campo. Então, acho que é assim que fica entendido. Assim, mas isso aí é geral, não é só SO3. Se eu tiver no espaço de Minkowski, como nós vamos ver, vai ser o SO13. Se eu tiver no espaço diante de si, vai ser o SO23. Vai para o espaço-tempo, pinça com a métrica. Do momento que você tem a métrica, você tem um grupo de isometria. Do momento que você tem um grupo de isometria, você vai estudar as representações do grupo de isometria. E as representações do grupo de isometria, você vai querer que, numa descrição de partícula, vão representar os números quânticos das partículas associadas a um modelo que você construiu naquele espaço. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, isso aqui é importante para a gente saber como lidar com qualquer caso. Isso aqui fica aberto para qualquer caso. Então, vamos começar agora a ver a questão. Eu que essa rotação, Oi? ela não é porque ela não está rodando a êxito. Não. Isso. E aquilo que a gente levantou no ano passado também, quer dizer, eu acho que até o Gabriel levantou. A questão, o spin é uma grandeza relativística ou o spin é uma grandeza quântica? Relativístico não é isso, aqui não é relativístico. O spin está ligado a uma grandeza geométrica, não é? A gente às vezes associa muito o spin com, né, o grupo de Lorentz. Claro, o grupo de Lorentz também aborda a questão do spin. Mas o spin, ali é o spin relativístico. Eu não preciso estar numa teoria relativística para ver o spin. Então, basta ter uma geometria. O spin está associado a uma geometria do espaço-tempo. Quando os campos, eles têm uma orientação intrínseca naquele espaço-tempo. Isso já dá a noção do spin. E aí, depois, a gente pode relativizar. Então, aí, vamos dizer, a geometria me dá o spin. A mecânica quântica me dá o H cortado. A relatividade me dá um pouco mais. A relatividade me diz que o grupo de isometria não é SO3, mas é SO13, e aí o que é o spin relativístico? A gente sabe que é um conjunto de dois spins não relativísticos. Vai ver aqui, mas muitos de vocês já sabem, as representações de SO13 não são caracterizadas por um semi-inteiro ou inteiro, mas por um par. E aí isso é o spin relativístico. Se eu vou para um espaço, por exemplo, de 6 dimensões, aí eu preciso de 3 números quânticos para designar o spin. Se eu for, por exemplo, para 6 dimensões, né? Então, o meu spin seria I, J, K. Cada um deles inteiro ou semi-inteiro. Na teoria, na relatividade especial, que é o grupo de Lorentz, é o IJ. E no espaço euclidiano, é o I. Como a gente falou aqui, se eu vou para um espaço bidimensional, onde o grupo não é mais SO3, é SO2, eu perco a ideia dessa quantização. Aí a quantização cai por terra, porque o grupo é abeliano, é um SO2 é o 1, e aí esse número quântico é contínuo. Não é? Agora a questão é, será que existe partícula com spin contínuo? Né? Existem estudos mostrando as inconsistências quando o spin não é nem inteiro nem semi-inteiro. Será que o spin de uma partícula pode ser π? Será que o spin de uma partícula pode ser raiz de 2? Dentro do grupo SO2 pode, mas agora, conseguiu-se dar sentido a uma teoria de campos com uma partícula com spin raiz de 2? Não, sempre tem problemas com causalidade, quebra de princípios fundamentais. Então é um pouco essa história. O spin de Galileu, ele difere muito do que é o spin da pergunta da versão macroscópica, né? Você está falando do spin com o seu momento angular intrínseco, né? O spin do grupo SO3. Pois é, o grupo spin é esse aqui. É esse aqui. O grupo de Galileu é SO3 mais as translações. Mais as translações temporais. Então é esse grupo aqui. Quer dizer, o spin está no setor espacial do grupo de Galileu. Sim, mas eu sempre chamo de falar que não precisava ir para a relatividade. Não precisa. Para obter as relações. Isso, não precisa. Para enxergar o spin, a necessidade do spin já no Isso, olha, é só acreditar. O grupo de Galileu, o que é o grupo de Galileu? São as rotações espaciais
mais as translações espaciais, né? Mais as translações temporais. Esse é o grupo de Galileu. Você faz translações, como a gente fez, translações no tempo. Aqui fizemos translações no espaço. 1 parâmetro na translação temporal, 3 parâmetros na translação espacial, 4 parâmetros, 3 parâmetros na rotação. Mas o spin, ele não vem nem da translação temporal, nem da translação espacial. Ele vem da rotação espacial. O spin está aqui. O spin está dentro do SO3, que é um subgrupo do grupo de Galileu. Certo? O spin está associado à rotação. Tá? Alguma coisa que não bate com as fórmulas? Aliás, eu lembrei desse cara aqui. Cara, essa perseguição. O hotel que eu fiquei em Londrina, em frente. Cheguei lá de madrugada. Quando eu acordei de manhã, que eu saí da universidade, Londres Fórmulas. Centro de manipulação. Aí eu fui lá, claro, perguntar se você podia fazer um postdoc lá. Farmacêutico postdoc. Falou, você mandar o currículo, mas uma bolsa da Fundação Araucária. Eu falei, cara, eu falei, não, uma perseguição, cara. Eu acordei de manhã, assim, fui pegar o ônibus, Londres Fórmula. Aí eu lembrei, você vai gostar de fazer um postdoc lá para a farmacêutica, muito simpática. E ela falou que gosta muito de fórmula. Então, tá lá, bateu com as suas fórmulas ou não essa explicação que eu tenho? Só estava perguntando se ele já do Galileu, Isso. do Galileu a gente pode inferir que a gente precisa criar um conceito chamado spin, ou de fato o que aparece, ele só está faltando lugar cortado mesmo. Só está faltando lugar cortado. Mas eu não estou falando de relatividade não, estou falando de gradualmente. Não, a relatividade não tem H cortado. A relatividade tem C, não tem H cortado. O grupo de Galileu tem nem C nem H cortado. O grupo de Galileu tem geometria, SO3, N sobre 2. Tchau, dá. O grupo de Galileu te dá o spin, quer dizer, que o spin, que esse número é quantizado. Te dá que você pode associar cada representação inteira do seu inteiro. Depois, com a mecânica quântica, o H cortado entra. Mas o passo entre o Galileu e o Lorentz, Ou Lorentz, aí quando você vai de Galileu para Lorentz, o que você faz é acrescentar um outro spin. Porque o grupo, mas vamos ver, mas vou te porque muitos de vocês já sabem. Quando a gente sai do SO3, que é Galileu, que é o subgrupo de Galileu, e vai para o SO3, que é um subgrupo de Poincaré, quer dizer, Galileu é a versão não relativística de Poincaré. E Lorentz é a versão, e SO3 é a versão não relativística do grupo Lorentz. Então, quando eu vou do SO3, que é um subgrupo de Galileu, do SO13, que é um subgrupo de Poincaré, aqui eu tenho aquilo que vai ser um spin. E aí, quando eu chego aqui, vão aparecer dois, vai aparecer um par desse. A relatividade me acrescenta um outro inteiro ou sem inteiro. Quer dizer, aqui eu classifico as representações por um N sobre 2. Aqui eu vou caracterizar por um par. N sobre 2, N sobre 2. E aí, o spin está aqui, vai estar associado aqui. O que é o spin exatamente na relatividade? É esse ou é uma combinação? o spin intrínseco, que é o spin que eu falo, intrínseco não é relacionado ao momento angular orbital. Não, intrínseco. Mas o intrínseco, dá para ver ele no Galileu. Esse daí é o... Esse aqui, ó, esse aqui é o spin intrínseco. Ó. Aqui eu não estou falando o campo aqui. O campo aqui pode ser constante. Se o campo não tem nenhuma dependência, nem T nem X, ou seja, não tem nem energia nem momento, ele se transforma, então ele tem spin. O spin, ele não precisa que o campo tenha uma dependência temporal ou espacial para ter momento e ter momento angular. O orbital é justamente. Vamos continuar, né? No final da aula passada, eu estou respondendo. Vamos lá. Então, a gente tinha falado, vamos ver então, só para fixar a notação, então a transformação que nós vamos fazer aqui, então a nossa transformação, vamos fazer a transformação de rotação, né? Ela é infinitesimalmente falando, ela é caracterizada por essa relação aqui, vamos colocar assim. Deixa eu colocar só aqui o original para a gente seguir bem. Então a gente tem o seguinte, x' aí, a rotação espacial, é a matriz R, né? Então é exponencial, vamos colocar aqui, de I, θ, I, escalar sigma, essa matriz toda aqui, elemento IJ, atuando no XJ, certo? Então, o x' aí, estou colocando aqui passo a passo para não ter problema.
Isso aqui é o primeiro termo da identidade, então vai ficar delta e j, então aqui vai ficar o xi. E o primeiro termo da expansão, o primeiro termo teta, i teta, chapéu, escalar sigma, vou botar assim, ij, xj, certo? Então, que a gente coloca assim. Então, eu já poderia pensar que o meu delta xi, a minha variação espacial, diferentemente das translações, ela não é mais constante, ela depende de x, ela é linear em x. Então, eu tenho i, teta, i de chapéu, matriz sigma, elemento ij, xj. Aí nós vamos lembrando, são três matrizes sigma. Então aqui a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira: delta xi, se quiser eu posso deixar assim, mas se quiser eu posso escrever assim: i, teta, n, componente kappa do versor n chapéu e a matriz sigma kappa. Elemento ij, xj. Aula passada a gente tinha declarado esses elementos de matriz: menos i, epsilon, kappa e j. Então, i com minha torcida 1, vai ficar teta, i de chapéu, componente kappa, epsilon, kappa e j, xj. Então, posso trocar o kappa por i, aí boto um sinal menos aqui, fica i kappa. E aí eu tenho um produto vetorial entre esse versor e o x. Então isso aqui dá menos teta, n chapéu, vetorial x. Lá, componente. Se quiser, a gente pode colocar assim, o delta x, a transformação infinitesimal devido à rotação, né? Menos teta, n vetorial. Colocar o delta, né? Eu posso deixar desse modo. Então, isso é a representação vista do sistema de coordenadas espaciais. Se agora nós vamos para o espaço do campo, vamos pensar assim. Aqui. Então, agora ele vai entrar. Ainda não está declarado que é o conceito de spin, mas ele vai emergir lá na frente, quando a gente tiver uma equação de conservação. Ele emerge como um conceito de spin. Agora, isso é a transformação vista do espaço de coordenadas. Agora, os campos que são definidos nesse espaço, né? Então, aí a anotação para ficar fechada, para ficar muito aberta, eu vou chamar esse campo φ maiúsculo aqui de um campo que está numa certa representação. Esse campo aqui é genérico. Tá? Um campo genérico. Ele pode representar escalar, vetor, espinor, tensor, não importa, ele é um campo genérico. Ele está numa certa representação e vamos botar uma representação J e S só 3. Então, se vocês quiserem até para ficar mais assim, correlacionado, uma representação S de S só 3. Claro que esse S não tem H cortado, não tem nada, ele é um inteiro ou semi-inteiro. Sobre 2. Então, estou pegando um campo que está numa representação qualquer de S só 3. Esse campo, então, sofre uma transformação de S só 3. Quando eu fizer aquela transformação de S só 3 no espaço, aquela transformação lá, que se representa nas coordenadas desse modo aqui, ela no espaço dos campos, ela vai ser a mesma rotação. O que caracteriza que é a mesma rotação é o fato dos parâmetros serem os mesmos. Eu vou fazer a mesma rotação. Então eu vou pegar uma rotação de um ângulo θ em torno de um certo eixo. Só quem vai mudar de representação para representação são os geradores. Vamos chamar isso aqui então de um gerador G. E isso aqui atuando em φ. Então, claro, se o campo for um campo escalar, G é zero. Na representação escalar, todos os geradores de um grupo são trivialmente representados. Então, zero comutador com zero dá zero. Então, fecha a álgebra de Lie. Se meu campo for um campo extentorial, esse G aqui, ele vai ter várias formas, né?
ele vai ser 0 se eu estiver trabalhando no caso escalar. Ele vai ser sigma sobre 2 se o meu φ grande representar um espinor. Ele vai ser, esse G grande vai ser o próprio sigma se eu estiver trabalhando numa representação vetorial. Esse campo, esse gerador G, vai ser aquele que a gente já está acostumado a fazer, vamos botar assim, é o sigma tensorial da identidade, 2 por 2, mais a identidade 3 por 3, tensorial sigma sobre 2, se eu estiver trabalhando aqui na representação, vamos dizer assim, espinor vetorial, da representação que a gente pode chamar, tem um índice I e tem um índice alfa. Ou às vezes aparece grafado uma flecha para indicar que o campo é vetorial, mas com índice espinorial extra alfa. Então, significa que eu tenho 6 componentes. O I vai de 1 a 3, o alfa vai de 1 a 3. Então, de acordo com a representação desse campo, essa matriz G toma uma forma. Mas isso é universal. Essa forma é universal. Independe, quer dizer, a rotação é a mesma para todo mundo. O que caracteriza a rotação é, eu fiz uma rotação de um ângulo θ em torno desse eixo. No espaço, essa rotação aparece assim, e no espaço dos campos, ela aparece sob esse modo. Vai variar apenas o gerador. Todos os campos sempre a mesma rotação, mas cada um o seu modo, porque cada um vai ter a sua representação diferente. Então, isso está acontecendo aqui. Então, deixa eu ver o que eu vou guardar aqui. Pode ser útil para nós. Deixa eu guardar essa expressão aqui. Deixa eu vou guardar a expressão desse modo aqui. Vou botar, eu até prefiro botar. Vou guardar o meu ΔXi assim. O meu ΔXi vai ser menos epsilon, vou botar menos epsilon e j, tá? Θ menos chapéu j, componente k do x. Vamos colocar assim. Estou colocando decimal. Então, isso aqui é a variação infinitesimal nas coordenadas. Que pode ser daquele modo também. Se eu botar aqui, se a gente vier a precisar, vou ter aqui que parece aqui, ΔX, então, menos θ, n, vetorial x. E aí, para os campos, né, vamos colocar lá. Então, o campo vai ter aquela forma genérica. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso campo vai ser... Eu vou fazer o seguinte, para não ficar carregando muita anotação, eu vou omitir a dependência em T. Eu vou omitir o argumento T, mas supõe-se que todos os campos são dependentes do T. Tá? Não estou fazendo a coisa estática, não. Só para não carregar a anotação. Sempre tiver. Eu vou explicitar a dependência em X, porque até um certo momento ela vai ser importante. Então, para nós, vamos ter o seguinte, o filinha de T, eu estou colocando X', então vai ser aquela matriz exponencial de θn, aí aqui o gerador G, só para não carregar a anotação. Então, essa aqui é a forma fechada. Vamos olhar a forma infinitesimal. Então, isso aqui é filinha, vamos colocar assim. Pois não? No caso do campo tensorial, qual seria? Esse aqui já é um campo tensorial.
Agora, no caso de um campo tensorial, vamos colocar, deixa eu apagar aqui, então deixa eu pegar, vou pegar isso aqui, você já viu? Pegar um campo tensorial de rank 2, por exemplo. Você pode fazer assim. Depende se você tiver uma representação, vamos dizer, se você tiver uma representação genérica, vamos dizer, um campo tensorial de rank 2. Então, quem vão ser os geradores? A gente lembrar da transformação, só para lembrar você, isso aqui é um R e K, R, JL e KL. Essa é a lei de transformação, é a equação de transformação. Então, esse objeto aqui é exponencial de I, eta, N chapéu. Aí cada um vetorial. Então aqui é o sigma mesmo. Elemento I capa. Esse aqui vai ser exponencial de I, teta, I chapéu, ela sigma, JL e KL. O gerador a gente vê sempre na primeira ordem, né? Está na álgebra de Lie. Então ele está na primeira ordem, parâmetro de transformação. Então vamos olhar essa expansão aqui em primeira ordem. Vou ter a identidade aqui. Então isso aqui está me dando identidade mais I, eta, N chapéu, sigma e K. Isso aqui, identidade mais I, eta, N chapéu, sigma, JL e KL. Então, o primeiro termo teta que a gente tem que ter, então, tem claro, o termo identidade, que vai ficar aqui o próprio TIJ, EJ, igual a TIJ mais. Vamos factorar aqui esse I teta. Então, esse I teta aqui, N chapéu, ele vai ter o sigma da primeira representação, que é a matriz sigma, tensorial, identidade da segunda. Sigma e kappa JL significa colocar aqui mais. E teta já foi também. E aí aqui vem a identidade desse. Tensorial. Sigma. Então isso aqui é uma matriz, vamos colocar assim, IJ, KL, atuando em T. Então, esse produto tensorial aqui, então essa matriz aqui, isso aqui é um tensor 3x3, então isso aqui é uma matriz, tem 9 elementos, né? Então eu posso, esse objeto aqui, isso aqui na verdade são 9 elementos, aqui tem um 1, tem um 2, blá blá blá, essa matriz aqui é 9 por 9, é 3x3 vezes 3x3, essa identidade. Então o gerador em princípio é esse aqui. Agora, se você particulariza que a representação é simétrica ou antissimétrica, aí você pode mexer dessa forma. Mas se você deixar genérico, então sempre o gerador de um tensor é sempre olhando, é sempre um produto tensorial. Ele vai ter sempre, se você tiver um tensor com 3 índices, como o gerador você vai ler no termo interno, se você tiver um tensor com 3 índices, vai ser a identidade do primeiro índice, tensorial, a identidade do segundo índice e a matriz do terceiro índice. Mais, por exemplo, a identidade do primeiro, do tensor no segundo e a identidade no terceiro, e mais a matriz do primeiro, identidade no segundo, porque ela segue esse padrão aqui, ó. Cada índice é transformado independentemente dos outros, é por isso que aparecem esses produtos tensoriais, tá certo? Garoto, sim, é por aí. Tudo sai daqui. Volta Tudo sai dessa relação aqui. Tudo sai disso aqui. No espaço, nos vetores, onde tem índice de natureza espacial, a matriz é sempre essa. E onde tem índice de natureza espinorial, a matriz é sempre essa. Então, com essas duas matrizes, a gente faz tudo. Só a partir disso aí sempre não tem erro. Nós sabemos quem são os elementos dessa matriz, né? A matriz sigma, kappa, elemento J, menos I, epsilon, kappa e J. E essas aqui são as famosas, são as nossas matrizes. Tá bom? Fala, Alexandre, o que é que você queria dizer? Não, só que
A gente está na SO3, então esse gerador realmente escreve uma matriz, mas escreve ele como um vetor, né? É, uma matriz. Mas quando a gente está na SO3, lá já no SO4, SO13, a gente já escreve θi, escreve o parâmetro θi, né? Escreve Fala. escreve um parâmetro Fala, poeta. multiplicado por um G alfabeto, ômega alfabeto, né? Tá? Ômega alfabeto, 2 índices. Mas aí a gente não é bom ou não se deve usar essa notação de utilizar. Alguém, gente, tem um estudante de teatro, mas eu tenho vários colegas que eu não fazia o conservatório, eu tinha um colega que estudava teatro. Você era obrigado a fazer texto de mão amarrada. O diretor não deixa você ficar igual esses atores da Globo, fazendo assim com a mão e com a cara, porque tira a atenção do texto. Então o diretor amarrava o filho da mão na cadeira, tu vai fazer a peça, esse trecho da peça muito dramático, uma peça lá, bem dramático como esse celular. Fazer uma peça assim, ó, você vai falar tudo, uma peça de Brecht, esse trecho todo de Brecht aí, mão amarrada, sentado, você tem que transmitir a mesma emoção. E aqui é a mesma coisa, se você pensar. Vamos dizer que você é louco no seminário. Eu sou. Então, não quero te deixar passar por esse problema. Amarra a mão e fala. Certo? Não, é sobre o N, né? O N é uma pessoa. Mas quando a gente está fora do SO3, ainda não se bota um vetor. Isso, exatamente. Carregar os índices. Não, porque assim você está saindo os índices e está escrevendo um vetor de pessoas. Isso. Mas isso é particularidade da interpretação. Mas com a interpretação, a gente pode imaginar esse N como a direção que está fazendo a rotação. Mas quando a gente começa a aumentar as dimensões, esse N talvez eu perder o sentido, porque a gente não sabe mais como é que é. Então, por quê? Pergunta, né? Por que ele vai perder o sentido? A gente mais dimensões não consegue entender o que é um vetor mais dimensões. Claro que consegue. Não. Se você não conseguir entender o que é um vetor, claro que consegue. Mas cara, está desqualificando a álgebra linear que você estudou. Não, algebricamente você consegue, tá bom. Algebricamente não. Completamente você consegue. Qual é? Então, vou te deixar pensando sobre isso. Consulta o TCL, estou viajando. Então, consulta o 881 Gustavo, o priminho Gustavo, que é mais velho. Consulta os colegas. A seguinte questão. Leva isso para o EN. Não precisa nem para o espaço de corte. Vai para o EN. Vai para o E4. Faz isso para S4. Você vai entender essa história, Alexandre. Você sabe. Com o tempo. Porque sem tempo é só espaço, aí tem uma direção de espaço. Não tem, é só espaço. Isso é como se fosse 5 dimensões. Um tempo e 4 espaços. Mas de conta que você está num espaço 5-dimensional. Não é ADS, nem DS. É um espaço, mas é um espaço. Um tempo e 4 espaços. Mas a física foi euclidiana. Você não tem relatividade. Você está falando de SO4. Faz isso para SO4. Eu pergunto, o que é um vetor de SO4? E o que é uma rotação em E4? E aí você vai ver o que é fundamental para você definir uma rotação num espaço de N dimensões. É o vetor, é o eixo, é o vetor que dá a direção em torno da qual você faz a rotação ou uma outra entidade. É isso que eu quero que você pense. Está clara a questão? Tá. Não tem forma nenhuma, mas está claro. Não tem nada assim, ó, pensa lá no SO4, não tem nada disso, tá? SO4. Você vai definir o que é uma rotação em SO4. Então, toda rotação que se preza tem um ângulo θ. Mas é uma rotação de um ângulo θ. Aonde ou em torno de quê? Essa é a pergunta que você tem que responder para a semana que vem. Ela vai precisar ver o quadro. Tá bom? Tá certo? Claro? Está na direção da tua dúvida? Eu acho que tá. Então tá, então você pensar. Porque você sabe, eu sei que você sabe a resposta. É só porque você está querendo assim, que o professor responda, você sabe. Tá bom? Não estou querendo fugir da raia, não. Se você não souber, vamos fazer. Você vai saber, eu tenho certeza que você vai saber. Se aliás, você é da terra do, né? Sorrir, você sabe que você existe, né? Ceará, terra da felicidade, então vamos lá. Vai ter um transtorno que você fazer, você sabe. Vamos lá. O que eu quero fazer agora? Vamos ver a transformação infinitesimal.
Então vamos lembrar o seguinte, esse x' aqui já é o nosso x, né, mais o nosso ΔX aqui. Não vou especificar o que é o ΔX, vamos deixar assim. Então, eu vou trabalhar infinitesimalmente. Vou pegar aqui essa expansão também. Então, primeiro o quê? Meu próprio φ de x, né? Lembre que eu estou sempre omitindo o t. E aqui nós vamos ter mais φ. Aí, ó, gerador. Então, Alexandre, essa expressão aqui ela é muito típica, porque eu estou no espaço tridimensional. Aí você, quando fizer a tua investigação, você vai ver que esse vetor n ele está entrando no lugar de quê? Ele só pode entrar no, ele só pode ser colocado no, alguma coisa é universal, mas em 3 dimensões essa coisa pode ser substituída por um vetor. É isso que você vai entender nas tuas, no teu estudo, certo? Aí fica dessa forma. Agora, se eu for para o espaço, outro espaço, vai ter uma forma muito semelhante, mas não vai ser um vetor. Mas é isso que tá. Pois é, isso que você vai achar. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, filinha de x, vamos expandir esse lado aqui agora, em primeira ordem. Então, isso aqui vai ficar o filinha de x. E aí, pela expansão em Taylor, né? Isso aqui vai ficar mais, vamos colocar assim, ΔX. Vou colocar assim de forma fechada, né? A derivada, na verdade, isso aqui é como se fosse um ΔXJ, de J, vou colocando assim de forma fechada, a expansão inteira de primeira ordem, atuando aqui no filinha de x, igual a isso aqui. Agora, como esse cara aqui é filinha, então nós vamos definir o filinha de x menos o φ de x como ΔΦ. Filinha de x menos φ de x, então nós vamos definir o nosso conceito de variação. A nossa variação é totalmente localizada, tudo no ponto x. Então é o filinha, é o campo transformado, mas agora tomado no ponto x, essa flecha aqui, menos o φ de x. Então isso aqui é o meu ΔΦ. Então eu peguei esse termo aqui, ó, filinha menos φ. Trouxe para cá. Vou jogar esse termo aqui para lá. Esse termo aqui vai para o lado de lá. Então vem para cá. Mas você está mantendo o mesmo tempo, né? Oi? Você está omitindo o tempo, mas está mantendo o mesmo tempo. Estou mantendo tudo ao mesmo tempo. Continuar. Obtiremos o argumento que é apenas para não carregar a notação. Vou dar tx, mas tem tempo. Só que o tempo não se transforma, porque é uma rotação. Então ela é uma coordenada espectadora. A rotação acontece todo ao mesmo tempo. A rotação é local, é global. O parâmetro θ é independente do tempo. Estou fazendo uma rotação. Naquele instante de tempo, eu faço a mesma rotação em todo o espaço. Tudo acontece em dado de tempo t. O tempo não se transforma sobre rotação. O tempo se transforma no espaço de Minkowski, mas não no espaço euclidiano. Tá? Beleza. Então, tem um t escondido que é tx. Eu também estou tirando até a flechinha também. Na verdade, aqui no x é x vetor, x1, x2, x. Eu estou omitindo porque vocês já estão acompanhando. Na verdade, está implícito uma notação vetorial. Está escrito que o tempo estou omitindo. Então, esse termo aqui, isso aqui vai ficar esse termo aqui. E vamos jogar esse termo para cá. Primeiro, menos ΔX, escalar gradiente, atuando no filinha de x, mais I, θ, N chapéu, escalar gerador. Então, aqui o Alexandre, você que estava assim, já preocupado com o espírito, observe bem o seguinte: ó, esse termo, essa aqui é a nossa variação. Essa nossa variação, ela vai ter esse termo aqui e esse termo aqui. Observe que esse termo aqui, outra coisa, esse aqui é um filinha, mas filinha de x é φ de x mais ΔΦ. Então, aqui, se eu abandonar, eu posso transformar esse filinha em φ, porque na verdade, eu só botar aqui filinha. Então, esse filinho aqui é φ de x mais o ΔΦ de x. Então, se eu substituir o filinho por φ, eu estou perdendo um termo que é um infinitésimo de segunda ordem. Eu tenho um θ embutido aqui e tenho um θ embutido aqui. Estou na expansão infinitesimal. Então, infinitesimalmente falando, esse termo aqui, devido a essa relação, né, eu vou estar abandonando um termo de ordem ΔX.
x ao delta, ordem θ ao quadrado, na verdade. Então eu abandono esse termo aqui, e aí, em L legalizado, substituir esse φ' por φ. Então vamos adotar essa expressão aqui em primeira ordem. Tá aqui. Aí aqui sim, pode tirar o retrato. Está rolando uma discussão aí que eu acho completamente assim, desnecessária sobre poder tirar retrato na aula. É claro que pode, né, cara? Não tem nenhum problema, é tecnologia, mas tem gente que acha que é desrespeito. Não, na minha aula você pode tirar retrato à vontade. Eu já sou filmado. Não, pode tirar? Não encontrei até agora, não professor que reclamou. Tá rolando algumas coisas aí, mas tudo bem. Mas não precisa se preocupar que isso aí vai passar, é só uma novidade, assim. Tem gente que acha que é meio falta de respeito. Pô, cara, copia se quiser. Não copia se não quiser. Tá melhor a minha letra, né? Que se fosse Aliás, foi. Eu não lembro a Bíblia, tua mãe podia comentar. Aí então vamos ter que. Aquele dia que ela me entregou lá no jardim, ela falou, tá aqui, cuida. E ela falou, cuida da caligrafia dele. Ele é muito rebelde, a caligrafia dele, ele não fez caderno de cópia. Quando a gente você fez caligrafia? Eu me lembro que. Você fez aquelas linhas marcadinhas? Pois é, assim, esse caderninho. Então, mas não usou, ela falou que Ela não gostava, né? ela falou, ela fez questão pra caramba. Ela falou, eu te conheço. Por isso quando ela liga pra mim também. Ó, se eu estou falando aqui rápido, tem algum caso que, eu sei que quando vai para a segunda ordem, claro que quando é infinitesimal vai para zero bem mais rápido do que a primeira ordem. Mas existe algum caso que termos de segunda ordem podem dar alguma coisa a mais? Se você estiver falando de transformações não lineares, como as nossas transformações são linearmente realizadas, estamos falando de uma transformação. Nós estamos trabalhando, observe que a transformação é linear em x. Então nós estamos falando de transformações linearizadas. Então não tem nenhum problema. Tá, e se não fosse linearizado seria... Se você tiver uma transformação conforme, aí você tem que ter cuidado das vezes de problema de segunda ordem. Conforme Não é, as transformações conforme não são lineares. E tem física, não, obviamente. Não tem transformação conforme. Qual é a física que você acha? Você conhece alguma? Já que fala dos crescimentos, não? Por exemplo, fala uma coisa mais terra-terra. Transição de fase. Quando você tem um sistema que está em transição de fase, na vizinhança, do ponto da temperatura de fase, o sistema desenvolve uma simetria de escala que é uma parte da simetria conforme. Ou em física de altas energias, por exemplo, no LHC. No LHC, nós temos experimentos com energias na faixa agora, né, de 7 TeV por feixe, 13 TeV, né, contra a massa do próton, que é 1 GeV. Então, a massa do próton é 1 milésimo, ou 1 décimo de milésimo, 4 ordens de grandeza abaixo da energia disponível. Então, nesse regime, você já começa a se aproximar da simetria de escala, porque a simetria de escala vai dizer que você está num regime de energia tão alta que todas as partículas podem, numa boa aproximação, serem consideradas de massa nula. Quer dizer, o E2 é muito maior do que o M2C4, no LHC, por exemplo. Ou se você, por exemplo, pegar o leque, antigamente era o elétron, né, o feixe elétron fósforo no leque antes do LHC, você acelerava elétrons e fósfons até 200 GeVs, contra a massa do próton, que é 0,5 MeV. Então você tinha aí 0,5, 10, você tinha 6 ordens de grandeza. Então, nesses experimentos é como se, uma primeira boa aproximação, você ter como se as partículas tivessem massa nula, porque a energia é muito maior do que a massa. Então, praticamente o E2 é T2C2, o M2C4 é muito pequeno. Toda a energia está sob a forma de momento, praticamente na forma dessa relação aqui. Vou chegar à simetria conforme já. Se a gente pega as grandezas, né, relativísticas, né, a gente tem que ver sobre C, gama corta, M corta, é B, C, sobre E. Isso é PC, se eu pegar P sobre E, vai ser V sobre C2. Esse C vem para cá, tá certo? Então, se V sobre C é muito grande, praticamente 1, né, como a velocidade é do próton, a velocidade do próton no LHC é 0,999999991C. Então, a velocidade é 99,99999,1% da velocidade da luz. Então, esse número aqui é quase 1. Então, PC aproximadamente é, em módulo, né? Então, praticamente toda a energia está sob a forma de momento.
Então a massa praticamente é isso, olha. E aí, se as massas tendem a zero, você cai no regime de simetria conforme. Porque se a massa tende a zero, você perde os parâmetros de massa da teoria. E a gente sabe que a massa é muito importante porque 1 sobre m define um comprimento fundamental, que é o comprimento de onda de Compton. Então você está numa região como se todos os comprimentos de onda de Compton fossem infinitos e as massas zero. Um comprimento de onda de Compton infinito significa uma correlação muito grande. Então você tem simetria, é como se você tivesse uma transição de fase, você tem simetria conforme. Dilatação é uma boa simetria. Então um exemplo, uma situação física boa de simetria conforme, é por isso que a gente estuda a simetria conforme na teoria de campos, né? Na teoria quântica de campos, é porque a gente quer simular um regime de altíssimas energias, onde as massas podem ser desprezadas. E aí, em situação de massa zero, você tem invariância de escala. Tem onda de segundos? Tem, aí na simetria conforme tem. Onda de segundos. Ela não é alta, mais até do que segunda, ela é altamente não linear. Simetria conforme, você faz uma coisa desse tipo, assim, você faz uma transformação que é como se fosse x' igual a 1 mais 2a x sobre 1 mais x2 mais a 2. Então, você tem um x2 no denominador. Aliás, deve ser assim, mais 1 sobre 2ax. E aqui a posição a 2x2. Então, você vê que você tem x2 no denominador. Então, se você olha para essa simetria, quer dizer, esse termo aqui é linear em x, mas ó, você tem um x2 no denominador. Então, isso aqui é uma transformação racional, mas altamente não linear. É uma transformação conforme. E da transformação conforme, a gente pode para linear? Você pode linearizar, você pode pegar o regime, vai para um regime que aquele parâmetro A é muito pequeno. Aí você lineariza a transformação conforme. Depende da forma linearizada. Isso aqui eu estou aqui, né? Professor, na supercondutividade você também tem umas correlações Isso. muito distantes, também Isso. vai para simetria. Vai, você, na região da transição de fase, na vizinha temperatura crítica, você pode usar a simetria de escala. Então, outro exemplo que o Gabriel está dando, supercondutor, né? Na transição de fase. Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui. Então, eu queria chamar a atenção, era isso aqui. Esse termo aqui, ele depende da derivada atuando no campo. Então, esse termo aqui é um termo que está medindo isso aqui, quer dizer, se a gente vai para o espaço dos momentos, isso aqui vira um momento. Então, isso aqui está medindo o momento do campo. Se a gente faz uma transformada de Fourier aqui, né? Isso aqui vira um momento desse campo. Então, esse termo aqui, ele, de uma certa maneira, está ligado ao caráter orbital. Ele tem um momento T. Né? Se a gente olhar esse termo aqui, na verdade, ó, delta x escalar gradiente, isso aqui é delta xi derivada i. O que é delta xi para nós? Menos epsilon i jk eta n chapéu j xk. E aqui eu tenho o d. É isso? NJXK. Isso. Então esse termo aqui está dando para nós o seguinte: isso aqui é um produto menos θ. Eu posso escrever isso aqui, ó, posso escrever isso aqui como esse produto vetorial J1i. Né? Posso pegar esse J aqui, eu posso até fazer XK, um X. Aí vai trocar. Então, vamos fazer o seguinte, aqui, essa expressão. Vamos manter θ aqui. Vamos trocar, vamos botar K, vamos fazer o seguinte: epsilon, J, ou epsilon, kappa, deixa eu botar o kappa aqui na frente, botar aqui, e JK. Vou querer colocar, bota o kappa aqui na frente, bota kappa e J. Aí dá, simplesmente dá dois saltinhos aqui, não muda de sinal. Então, menos θ, epsilon, kappa e J, NJ, XK, DI. Então, isso aqui, ó, posso pensar, isso aqui é o produto vetorial. Então, isso aqui ficou menos θ, x, né? N, escalar. Ó, isso aqui é R, vetor P, quer dizer, é o que nós chamamos de momento angular orbital.
Na mecânica quântica, botaria para cortar. Não estou só dizendo que isso aqui tudo é isso. É x vetorial gradiente. Isso tudo atuando em física. Então, na verdade, se a gente vai depois para a mecânica quântica, faz a interpretação, mecânica quântica, isso aqui, a gradiente nada mais é do que, quer dizer, menos i, né? Se eu multiplicar esse cara aqui por menos i h cortado e dividir por menos i h cortado, eu vou estar produzindo aqui na mecânica quântica, então isso aqui vai ficar θ em chapéu escalar menos i h cortado gradiente, aqui o menos aqui, né? Menos i h cortado gradiente ao momento angular, menos i sobre h cortado e h cortado sobre i, né? Esse menos i, esse menos i, 1 sobre h cortado. Então tá aqui, ó. Você está de uma certa maneira medindo um pouco de força, medindo o momento angular orbital. Você tem um operador de orbital ali, né? Que no fundo é a derivada. A derivada está dizendo que esse termo aí só vai existir se o campo tiver momento, ou seja, se o campo não for constante, não for uniforme, espacialmente falando. Então esse termo aqui está medindo o caráter orbital. Agora esse termo aqui, desde que o campo seja constante, ele é algo intrínseco ao campo. É o campo com a sua referência interna, a sua representação. Então isso aqui é o que vai ser depois a fonte do spin. O spin, aquilo que nós vamos interpretar como o spin, o momento angular intrínseco, está aqui, porque isso aqui é independentemente, não tem nenhuma necessidade do campo ter momento. É independente do momento. Bom, então, essa transformação é a transformação do campo. Só que nós precisamos também, né? O nosso lagrangiano não depende só do campo, depende da derivada do campo também. Então vamos ver como é que a derivada do campo se transforma. Vou pegar aqui, vamos pegar. Se a gente pegar a derivada espacial, mas a derivada temporal não preciso me preocupar, porque a derivada do tempo não muda. Então, se eu pegar a derivada temporal do campo, se eu pegar isso aqui, se nós pegarmos a derivada temporal do campo, vou de novo omitindo o t, tá? Tem que dx aqui. Se eu fizer uma transformação, então isso aqui, no outro sistema, visto que é o outro sistema, o campo que é o tempo não muda, mas isso aqui vai ser um filhinho de x'. Então, aqui, filhinho de x', eu vou poder comparar, poder tirar, poder expressar, eu sei que vou poder, então vou ver quem vai ser a variação, vou colocar assim, quem vai ser a variação derivada temporal do meu campo. Vai ser tudo transformado, dt no fininho de x' menos dt do fininho de x, certo? Mas acho que não tem que ser x. Oi? Não, isso aqui é... Desculpa, Ricardo, tá certo? Desculpa, tá errado. A gente tem isso aqui, vai ter que pegar a derivada temporal, tudo transformado, naquele tempo, se tivesse o espaço, pela vez, vai ter que botar um ninho aqui, mas o tempo não se transforma. Então nós vamos ter dt do filhinho de x. Mas esse filhinho de x aqui, opa, é φ de x. Nós não temos nada vindo da derivada temporal. Então filhinho de x é φ de x mais delta φ de x. Então a variação da derivada temporal do campo comuta. É a derivada da variação. Por causa disso aqui, essa derivada não muda. Mas se essa derivada mudar, eu posso ter alguma coisa vindo daí. Vamos ver. Então tá legal. Então tem um problema que a gente vai precisar uma certa hora variar o campo, o lagrangiano, em relação à derivada do campo e tomar a variação da derivada. Mas variar a derivada é uma coisa que derivar a variação. Tem que ter cuidado, porque em regra, a gente está sempre acostumado a dizer que a derivada da variação e a variação da derivada são a mesma coisa, depende da transformação. Você tem que entender de como você define a transformação. Então, nós estamos definindo a transformação
desse modo. Transformação tudo no mesmo. Eu poderia chegar também e dizer, delta para mim é filhinha de x' menos o φ de x. Eu não estou definindo delta dessa maneira, como você chamou a atenção agora. Estou definindo tudo no mesmo ponto. A variação, tudo no ponto x. E aí, como isso aqui não se transforma, vai nessa relação, e aí essas duas derivadas comuns. Vamos fazer agora a coisa da derivada espacial. Então, nós vamos pegar agora, se eu tiver a derivada espacial de x, claro que isso aqui não vai numa derivada transformada, ficar assim. Vamos ver como é que fica a relação entre essas derivadas. Nós temos o seguinte, né? Derivar em relação a x' aí é derivar xj em relação a x' aí e derivar em relação a xj, certo? A regra da cadeia, né? Deriva em relação a x e deriva x em relação a x. Agora vamos ver quem é essa derivada. Então, isso aqui é o famoso fator jacobiano. Se a gente quiser fazer uma transformação que não seja infinitesimal, tudo fica ok. Só se a gente quiser pensar isso, se a gente pegar aqui na matriz R como um todo, a gente tem o seguinte: x' aí é R e J, a R capa x capa, vamos colocar assim. Essa é a transformação. Se eu quiser inverter essa relação, obviamente, xi é R menos 1 e J i capa x' capa. Estou só invertendo essa relação. Então, o que é a derivada de xj em relação, vou botar aqui, então chamar isso aqui de J. Posso escrever tudo com J aqui. J. Então, escrevi essa relação. A relação original é a relação inversa. Então, derivar xj em relação a x' aí é derivar essa relação aqui em relação a x' aí. Derivada de x' capa em relação a x' aí me dá um delta de capa aí. Então, isso aqui me dá a matriz inversa R menos 1 J. Como a matriz R é uma matriz ortogonal, R menos 1 é o R transposto. Então, isso aqui é R, por causa da ortogonalidade do grupo. Então, isso aqui é R transposto. Só que R transposto J aí é R J. Então, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é R e J. DJ. Certo? Então, se quiser. Eu estou pegando a forma fechada. A gente pode pegar a forma infinitesimal. Posso pegar aqui? Vamos lá. Então, se a gente for fazer isso aqui em forma infinitesimal, nós temos o seguinte: x' aí é xi mais um delta xi. Só que depende de x, né? A nossa transformação não é constante. A nossa variação é linear de x. Delta x de x, não é uma função constante. Não é como uma relação. O delta x numa relação é um epsilon constante. Numa rotação, o delta x é linear de x. Então, beleza. Então, se eu quiser tirar esse fator aqui, então derivada de x' aí em relação a xj é delta ij mais a derivada em relação a xj do delta x. Certo? Claro, isso aí não é constante. Delta x não é constante. Então, dj do delta x é constante, porque o delta x é linear em x. Então, quando eu derivar do delta. Agora, eu estou precisando do inverso. Precisando inverter essa relação. A gente sabe o seguinte. Bom, a gente pode inverter essa relação. Vamos botar assim. Você vai fazer da seguinte maneira. O xi é o x' aí menos o delta xi de x. Pensar assim. Só que, vamos fazer de outra forma. Vamos pensar o seguinte.